E se eu te dissesse que existe uma estrutura de poder invisível funcionando ao seu redor agora mesmo, uma hierarquia tão vasta e organizada que ela governa guerras, move nações, influencia decisões e opera em dimensões que olhos humanos jamais verão, e que a Bíblia registrou essa estrutura com uma precisão que a maioria dos cristãos nunca parou para estudar de verdade? Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo além do que você pode ver está influenciando a sua vida? Não estou falando de superstição. Estou falando de noites em que você acordou com o coração pesado sem saber por quê. Estou falando daquele peso inexplicável que cai sobre você quando você está prestes a dar um passo importante na fé. Estou falando daquela voz que sussurra que você não é suficiente, que Deus não ouve, que o mundo espiritual é distante e inacessível. Você já ficou olhando para o teto às 2 da manhã, perguntando se existe realmente uma batalha acontecendo por sua vida, ou se tudo isso é só imaginação? Essa pergunta não é fraqueza. Ela é o começo de uma das buscas mais profundas que um ser humano pode empreender. Existe uma guerra. Ela é real. E ela tem hierarquia, tem estratégia e tem nomes. A Bíblia não apenas confirma isso. Ela revela com uma riqueza de detalhes que vai deixar você parado, de queixo caído, perguntando como nunca ninguém ensinou isso da forma que está escrito. Antes de continuar, preciso te perguntar algo de coração. Você já sentiu que há forças espirituais operando contra você, que você não consegue identificar, que não importa quanto você ore ou quanto você lute, parece que existe algo mais organizado, mais inteligente e mais antigo trabalhando contra a sua caminhada com Deus? Se a sua resposta for sim, eu quero que você escreva nos comentários agora mesmo. Escreva assim: eu sinto a guerra espiritual na minha vida e quero entender o que está acontecendo ao meu redor. Pode personalizar como quiser, mas escreva. Porque muitas pessoas que acompanham esse canal carregam esse peso em silêncio há anos, com vergonha de admitir que sentem, como se reconhecer a guerra espiritual fosse sinal de fraqueza ou falta de fé. Não é. É o oposto. E cada comentário que você deixar vai alcançar outra pessoa que está passando pela mesma coisa e precisa saber que não está sozinha nessa batalha. A maioria das pessoas que frequentam uma igreja por anos inteiros nunca recebeu um ensinamento completo sobre o mundo espiritual. Elas sabem que existem anjos, elas sabem que existe o diabo, elas talvez tenham ouvido falar de Miguel e Gabriel, mas a vasta maioria dos crentes vive como se essa realidade fosse um detalhe teológico menor, um enfeite da doutrina, algo reservado para os mais curiosos ou para os que gostam de estudar coisas obscuras. E, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas lutam contra depressões que não cedem, contra vícios que nenhuma oração isolada derrota, contra relacionamentos que parecem sabotados por forças invisíveis, contra cidades inteiras envoltas numa atmosfera de violência e desespero que nenhum governo consegue explicar. O apóstolo Paulo não era um homem de imaginação fértil quando escreveu na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele estava descrevendo uma estrutura, ele estava revelando uma cadeia de comando. E esse comando tem dois lados. Se esse conteúdo está fazendo o seu coração acelerar, se você está sentindo que finalmente alguém vai te dar as respostas que você procurou por tanto tempo, eu quero te convidar a fazer algo agora. Clique no botão de inscrição e ative o sininho das notificações. Não porque esse canal precisa dos números, mas porque você merece ter um lugar onde toda semana você recebe revelações bíblicas profundas sobre o mundo espiritual, ensinamentos que vão te tirar da escuridão da ignorância e te colocar no lugar de clareza e autoridade que todo filho de Deus tem o direito de ocupar. Esse canal foi criado para as pessoas que não se contentam com respostas superficiais. Para quem quer saber o que a Bíblia realmente diz. Para quem entende que conhecer o inimigo não é obsessão pelo mal, é estratégia de guerra. Ao final desse vídeo,
você nunca mais vai olhar para o mundo invisível da mesma forma. Isso é uma promessa. Vamos começar pela fundação de tudo. O primeiro segredo que a maioria dos cristãos nunca conectou com clareza é que o universo espiritual não é um caos. É uma monarquia. E como toda monarquia, ela tem uma corte, ela tem oficiais, ela tem exércitos e ela tem territórios. O profeta Isaías, no capítulo 6, teve uma das visões mais assombrosas jamais registradas na Bíblia. Ele viu o Senhor sentado num trono alto e sublime, e as franjas do seu manto enchiam o templo. Ao redor desse trono havia serafins, e cada serafim tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Perceba o que Isaías viu. Não eram criaturas aleatórias flutuando num espaço vazio. Eram seres com função, com posição, com protocolo. Eles não voavam por onde queriam. Eles estavam ao redor de um trono. Eles tinham um papel específico naquela corte celestial. Os serafins são os guardiões da santidade divina, os que proclamam a natureza absoluta de Deus diante de toda a criação. O nome serafim vem do hebraico e significa ardentes, os que queimam. Eles não apenas louvariam a Deus com palavras, eles eram a própria personificação do fogo purificador que emana da presença do Altíssimo. E foi um desses serafins que pegou uma brasa do altar e tocou os lábios de Isaías, dizendo que a sua iniquidade havia sido tirada e o seu pecado expiado. Criaturas que proclamam santidade e que purificam. Esse é o primeiro escalão que a Bíblia nos revela. O segundo nível dessa hierarquia são os querubins. E a maioria dos cristãos imagina querubins como aqueles bebês gordos, com asas que aparecem em pinturas renascentistas. Essa imagem não tem absolutamente nada a ver com o que a Bíblia descreve. O profeta Ezequiel, nos capítulos 1 e 10, viu os querubins e a descrição que ele registrou é uma das mais extraordinárias e perturbadoras de toda a Escritura. Eram seres com 4 faces, uma face humana, uma face de leão, uma face de boi e uma face de águia. Tinham 4 asas cada um, e seus pés eram como pés de bezerro com clarão de cobre brunido. Tinham mãos humanas sob as asas. Ao lado de cada querubim havia uma roda dentro de outra roda, e as rodas eram tão altas que inspiravam temor, e as suas arestas estavam cheias de olhos ao redor. O espírito dos querubins estava nas rodas. Para onde os querubins iam, as rodas iam com eles. Ezequiel estava vendo algo que nosso vocabulário mal consegue conter: a mobilidade, a onisciência e o poder absoluto do trono de Deus sendo carregado por criaturas de uma complexidade que desafia qualquer categoria de ser que conhecemos. Os querubins são os portadores do trono. São as criaturas associadas diretamente à presença manifesta de Deus. E foi por isso que Deus colocou querubins para guardar a entrada do Jardim do Éden, depois que Adão e Eva foram expulsos, conforme registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 24. E foi sobre querubins de ouro que a Shequina, a glória de Deus, repousava entre os 2 querubins sobre a Arca da Aliança. Essas criaturas não são decorativas, são os guardiões mais próximos da santidade de Deus. Os seres que flanqueiam o próprio trono do universo. O terceiro segredo que vai mudar a sua percepção é sobre os arcanjos, e aqui a Bíblia é ao mesmo tempo reveladora e propositalmente parcimoniosa. O único ser chamado explicitamente de arcanjo na Bíblia canônica é Miguel, e a carta de Judas, no versículo 9, o descreve como o arcanjo Miguel quando disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés. A palavra arcanjo significa anjo principal, o chefe dos anjos. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, Miguel é chamado de um dos principais príncipes, e no versículo 21, ele é chamado de Miguel,
o vosso príncipe, referindo-se especificamente a Israel. E no capítulo 12, versículo 1, a profecia declara que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está de parte dos filhos do teu povo. Miguel é o comandante dos exércitos celestiais, o anjo guerreiro que lidera as hostes de Deus na batalha. E no Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8, vemos a visão final dessa função. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, mas não prevaleceram. A identidade e a função de Miguel são claras. Ele é o comandante militar do céu. E o fato de que existe um comandante pressupõe que existe um exército. E o fato de que existe um exército pressupõe que existe uma guerra. Uma guerra real, com estratégia real, com frentes reais, algumas delas passando exatamente pelo território da sua vida. O quarto segredo nos leva ao mensageiro mais conhecido das Escrituras, o anjo Gabriel. Seu nome significa Deus é forte, ou homem de Deus, dependendo da forma como o termo hebraico é analisado. Gabriel aparece em Daniel, capítulo 8, versículo 6, quando Deus ordena que ele explique a visão do carneiro e do bode ao profeta. E no capítulo 9, versículo 21, Gabriel aparece em voo rápido para tocar Daniel enquanto ele ainda orava, trazendo a revelação das 70 semanas, uma das profecias mais complexas e significativas de toda a Bíblia. Mas a aparição mais impactante de Gabriel está no Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, ele aparece a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista e depois aparece à Virgem Maria para anunciar o nascimento de Jesus. E nessa segunda aparição, ele se identifica de uma maneira que revela tudo sobre sua posição na hierarquia. Ele diz, em Lucas capítulo 1, versículo 19, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Assistir diante de Deus. Essa é uma linguagem de corte real, de um oficial que está permanentemente na presença do soberano, pronto para receber e transmitir as ordens do trono. Se Miguel é o comandante militar, Gabriel é o embaixador divino, o mensageiro de primeira classe que porta as notícias mais importantes do plano eterno de Deus para os homens. O quinto segredo é o que abre a compreensão de toda a guerra espiritual, a queda de Satanás. E aqui a Bíblia revela algo que a maioria dos crentes nunca conectou com a devida profundidade. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, há uma lamentação dirigida ao rei da Babilônia que os teólogos há séculos reconhecem como uma janela para a queda do ser espiritual por trás daquele poder humano. O texto diz, Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alvorada. Como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas tu serás precipitado até o Hades, ao mais profundo do abismo. O nome Lúcifer significa portador da luz, ou estrela da manhã. Ele era um ser de glória incomparável, provavelmente o mais elevado de todos os querubins, conforme Ezequiel descreve no capítulo 28, versículos 12 a 15, quando fala do rei de Tiro com linguagem que vai muito além de qualquer ser humano. Tu eras o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Tu eras o querubim ungido que cobre, e eu te pusera no santo monte de Deus. E tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade era o orgulho, o desejo de ser igual a Deus. E esse desejo não corrompeu apenas Satanás. Ele arrastou consigo 1/3 dos anjos do céu, conforme o Apocalipse,
no capítulo 12, versículos 3 e 4, revela simbolicamente na figura do dragão, cuja cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, 1/3 dos anjos. Esse número, mesmo sendo simbólico em contexto apocalíptico, diz algo sobre a magnitude da rebelião. O exército do mal não é pequeno, ele é vasto. E ele tem estrutura. O sexto segredo é justamente essa estrutura demoníaca que Paulo revelou com uma precisão que poucas pessoas param para analisar palavra por palavra. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo enumera 4 categorias: principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não são sinônimos. São níveis distintos de uma hierarquia. Os principados, em grego archai, são as autoridades de primeira ordem, os governantes que supervisionam territórios e estratégias mais amplas. As potestades, em grego exousiai, são as autoridades delegadas, os que executam as ordens dos principados. Os príncipes das trevas deste século são os que operam diretamente no campo, administrando a escuridão no nível da experiência humana cotidiana. E as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais são as tropas, os soldados dessa guerra que combatem nas regiões intermediárias entre o céu e a terra. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai mais fundo e revela que Cristo criou todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, tanto as visíveis como as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Isso significa que mesmo os seres que se tornaram inimigos de Deus foram originalmente criados por Cristo e para Cristo. Eles foram criaturas de propósito divino antes de se tornarem instrumentos de rebelião. E essa compreensão muda radicalmente a forma como você entende a guerra espiritual. Você não está lutando contra poderes que existiram independentemente de Deus. Você está lutando contra poderes criados que se corromperam, poderes que Cristo já venceu na cruz e que operam como uma força derrotada, tentando fazer o máximo de dano possível antes do juízo final. Antes de continuar com as próximas revelações, preciso te dizer algo importante. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você não é o tipo de pessoa que se contenta com a superfície. Você quer saber o que a Bíblia realmente ensina sobre o mundo invisível. E esse canal foi criado exatamente para você. Para quem sente que existem coisas acontecendo espiritualmente que não consegue explicar. Para quem quer entender os principados por trás das guerras. Os poderes que influenciam culturas inteiras, e como um crente pode se posicionar com autoridade bíblica real nessa batalha. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aperte o botão de inscrição, ative o sininho e deixe esse canal te equipar semana após semana com verdade bíblica profunda e sólida. Porque quem entende o mundo espiritual não anda com medo, anda com autoridade. O 7º segredo nos leva ao livro de Daniel, capítulo 10, e à revelação mais específica sobre a guerra espiritual territorial que existe em toda a Bíblia. Daniel estava em jejum por 21 dias, quando um anjo apareceu para ele com uma mensagem. E o que o anjo disse vai sacudir o seu entendimento sobre por que orações às vezes parecem demorar para ser respondidas. O anjo declarou em Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia opôs-se a mim 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em minha ajuda, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O príncipe do reino da Pérsia, não o rei humano da Pérsia, o príncipe espiritual da Pérsia. Um principado demoníaco que controlava aquela nação e que bloqueou fisicamente o mensageiro divino por 3 semanas. Daniel não tinha feito nada de errado. Ele orava, ele jejuava, ele humilhava sua alma diante de Deus.
Mas havia uma batalha acontecendo nos céus que ele não podia ver e que estava afetando a linha do tempo da resposta à sua oração. E o mesmo anjo ainda revela no versículo 20 que depois de sua missão com Daniel, ele voltaria para lutar contra o príncipe da Pérsia, e depois dele viria o príncipe da Grécia. Cada nação, cada grande império da história antiga, com um príncipe espiritual por trás dele. Isso não é metáfora. Isso é a afirmação bíblica explícita de que existem potestades territoriais assinadas para nações inteiras, e que a história humana é, em parte, o reflexo de batalhas espirituais que ocorrem em dimensões que nossos olhos não alcançam. O oitavo segredo revela quem são os anjos caídos de Gênesis e por que isso importa para você hoje. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, há um dos textos mais controversos e fascinantes de toda a Bíblia. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, e que dali saíram os Nefilim. A expressão filhos de Deus é usada em outros lugares do Antigo Testamento exclusivamente para se referir a seres angélicos, como em Jó, capítulo 1, versículo 6. E a carta de Judas, no versículo 6, confirma a realidade de anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, que ele guardou em prisões eternas, debaixo de trevas, para o juízo do grande dia. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acrescenta: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, precipitando-os em cadeias de trevas no inferno, os entregou para serem guardados para o juízo. Esses não são os mesmos demônios que circulam livremente agora. Há uma categoria de seres espirituais que transgrediu os limites estabelecidos de uma forma tão grave que foram imediatamente encarcerados, reservados para o juízo final. A existência dessas categorias distintas dentro da hierarquia das trevas, uns livres para operar, outros acorrentados esperando julgamento, revela que o sistema de Deus tem distinções de culpa, de gravidade de rebelião e de consequência. E o fato de que esses seres foram encarcerados, sem possibilidade de continuação do mal, indica algo profundo sobre a justiça de Deus. Ele não permite que a rebelião cresça indefinidamente. Há limites. Há fronteiras. E quando esses limites são ultrapassados, há prisão. O nono segredo é sobre como os anjos de Deus atuam hoje na vida dos crentes. E isso é onde a revelação deixa de ser apenas intelectual e passa a ser pessoal. A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, faz uma das declarações mais extraordinárias do Novo Testamento. Não são todos eles espíritos ministrantes enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Espíritos ministrantes. Anjos não estão apenas no trono de Deus, louvo-o eternamente. Anjos estão ativamente enviados para servir os herdeiros da salvação, para servir você. Jesus mesmo, em Mateus, capítulo 18, versículo 10, diz que os anjos dos pequeninos contemplam continuamente a face do Pai Celestial. Isso é proteção permanente, atenção divina direcionada às pessoas. O Salmo 91, versículo 11, declara: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos. E em Atos, capítulo 12, vemos essa realidade em ação. Quando Pedro estava preso e a igreja orava por ele, um anjo entrou na prisão, o acordou, fez as correntes caírem de seus pulsos, abriu os portões de ferro e o guiou até a liberdade. O anjo não apenas trouxe uma mensagem, ele operou no plano físico para mudar a situação concreta de um ser humano. Isso é ministração angélica. Isso é o que acontece na vida dos crentes quando o céu intervém de formas que muitas vezes interpretamos como coincidência, como sorte, como aquela vez que você quase teve um acidente e algo inexplicável mudou o curso dos eventos. Não foi coincidência, não foi sorte, foi ministração. O 10º segredo nos leva ao livro do Apocalipse e à revelação dos anjos no fim dos tempos,
onde a hierarquia celestial aparece em seu papel mais definitivo e mais aterrorizante. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 2, João vê 7 anjos que estão diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Cada trombeta que soa desencadeia um julgamento sobre a terra, granizo e fogo misturado com sangue lançados sobre a terra. O terço do mar tornando-se sangue, o terço das águas tornando-se amargas, o sol e a lua escurecendo. E em Apocalipse, capítulo 9, o 5º anjo soa a trombeta e o abismo sem fundo é aberto, de onde sobem gafanhotos com poder, como o poder dos escorpiões da terra. E o versículo 11 revela que sobre eles reina como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadão, e em grego é Apolião, o destruidor. Um anjo do abismo com nome próprio, governando criaturas de tormento liberadas no fim dos tempos. Isso não é linguagem simbólica vaga. É a descrição de uma estrutura hierárquica do lado das trevas que espelha a estrutura celestial. Há um comandante, há tropas sob seu comando, há um território específico, o abismo, do qual elas operam. E do lado da luz, o capítulo 12 revela Miguel e seus anjos, derrotando o dragão e seus anjos, e os expulsando do céu para a terra. Cada cena do Apocalipse tem anjos em papéis específicos, com autoridades específicas, executando decretos específicos do trono de Deus. A hierarquia não é apenas uma realidade presente. Ela é o mecanismo pelo qual a história chegará ao seu encerramento. O 11º segredo é o que te coloca dentro dessa batalha com consciência e autoridade. Porque saber que existe uma guerra é muito diferente de saber como você se posiciona nela. E o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 6 de Efésios, onde ele revela a hierarquia das trevas, também revela o que ele chama de toda a armadura de Deus. E cada peça dessa armadura corresponde a uma forma de ação do inimigo. O cinto da verdade protege contra as mentiras dos principados. A couraça da justiça protege o coração contra as acusações das potestades. Os pés calçados com a preparação do evangelho da paz garantem que você avance, não recue. O escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação que protege a mente, porque a mente é o campo de batalha primário, onde a guerra espiritual é travada dia após dia. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não a palavra como um texto que você leu. A palavra como uma arma viva e eficaz. E Paulo termina esse trecho com uma instrução que conecta tudo. Orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. A oração não é opcional na guerra espiritual. A oração é a operação de campo. A oração é o rádio de comunicação com o comandante. Foi pela oração de Daniel que o anjo foi enviado no primeiro dia. Foi pela oração da igreja que Pedro foi libertado. A hierarquia celestial responde à oração dos santos porque é por meio dessa interação entre a fé humana e a intervenção divina que o propósito de Deus se manifesta na terra como no céu. O 12º segredo é talvez o mais importante de todos para a sua vida prática. É a compreensão de que Cristo está acima de toda essa hierarquia, de ambos os lados. Paulo declara em Efésios capítulo 1, versículos 20 a 22, que Deus ressuscitou Jesus e o sentou à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e virtude, e dominação, e de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no que há de vir. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, todas as coisas, não algumas, não a maioria, todas. E em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo vai mais fundo. Despojou os principados e as potestades, e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. O vocabulário de Paulo aqui é de uma parada triunfal romana, onde o general vitorioso exibia publicamente os inimigos derrotados.
Cristo não apenas venceu a hierarquia das trevas, ele os desarmou, ele os expôs, ele triunfou sobre eles de forma pública e definitiva na cruz. O que isso significa para você é transformador. Você não entra na guerra espiritual como alguém que está tentando ganhar. Você entra como alguém que já está do lado vencedor, operando na autoridade de um triunfo que já aconteceu. Os principados e potestades não foram destruídos ainda, porque o dia do julgamento final ainda está por vir. Mas eles foram desarmados. Sua autoridade foi quebrada. E todo crente que entende isso deixa de orar com medo e começa a decretar com autoridade. Deixa de fugir da guerra e começa a avançar no território que Cristo já conquistou. O que você aprendeu hoje vai muito além de teologia abstrata. Você aprendeu que serafins e querubins são as criaturas mais próximas do trono de Deus, cada uma com uma função específica na corte celestial. Você aprendeu que Miguel é o comandante dos exércitos celestiais e Gabriel é o mensageiro de primeira ordem do trono divino. Você aprendeu que Satanás foi o querubim mais glorioso antes da queda, que arrastou 1/3 dos anjos na sua rebelião e que desde então opera como príncipe das trevas, com uma hierarquia organizada de principados, potestades e hostes espirituais. Você aprendeu que há príncipes espirituais sobre nações que influenciam a história humana. Você aprendeu que alguns anjos caídos estão encarcerados esperando o julgamento final, enquanto outros operam livremente. Você aprendeu que anjos ministeriais estão ativamente enviados para servir os herdeiros da salvação. Você aprendeu que no fim dos tempos, a hierarquia celestial executará os julgamentos finais com precisão e poder absolutos. E você aprendeu que Cristo está acima de tudo isso, que ele desarmou os principados na cruz e que você, como herdeiro da salvação, opera em sua autoridade. Agora eu quero que você faça uma coisa. Escreva nos comentários agora mesmo a seguinte declaração: eu estou do lado vencedor e caminho com autoridade espiritual. Deixe esse decreto nos comentários, porque as palavras que você pronuncia, mesmo digitadas numa tela, são uma declaração de posicionamento espiritual. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está lutando contra forças que não consegue identificar. Alguém que acorda às 3 da manhã com o coração pesado. Alguém que está preso num ciclo que nenhuma solução humana desfez. Alguém que precisa saber que existe uma estrutura espiritual real por trás do que eles vivem e que existe um Cristo que está acima de toda essa estrutura e que colocou toda essa hierarquia debaixo dos seus pés. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não se inscreveu, esse é o momento. Esse canal não existe para crescer em números. Ele existe para que pessoas como você nunca mais precisem andar no escuro sobre o mundo espiritual. Cada vídeo que publicamos aqui é uma oportunidade de sair do lugar de confusão e entrar no lugar de clareza, de sair do lugar de medo e entrar no lugar de autoridade, de sair do lugar de ignorância sobre o invisível e entrar no lugar de conhecimento bíblico profundo que transforma como você vive, como você ora, como você enfrenta as batalhas e como você entende o papel que você mesmo ocupa no grande drama cósmico entre o bem e o mal. Aperte o botão de inscrição. Ative o sininho. Curta esse vídeo para que mais pessoas possam encontrá-lo. Porque a pessoa que vai assistir esse vídeo amanhã pode estar desesperada hoje. E você fazer essa pequena ação pode ser exatamente o que coloca o conteúdo certo na frente da pessoa certa na hora certa. Esse é o poder de uma comunidade de pessoas que levam a guerra espiritual a sério. Nos vemos no próximo vídeo.